Hoje nós vamos crescer na palavra. Vamos falar sobre esse assunto que eu acredito ser urgente e tão importante para a nossa vida. IDH é um termo utilizado para fazer uma medição a partir de indicadores sobre a condição de vida e bem-estar de uma determinada população. Isso pode ser por cidade, por região, por país. E um dos índices que são utilizados ali, ou melhor, que é utilizado ali para fazer a medição, nós temos a renda, nós temos a saúde, temos a educação, e dentro da saúde nós temos a questão da insegurança alimentar. Quanto maior a insegurança alimentar de uma determinada região, população ou país, quanto maior a insegurança alimentar, menor é o desenvolvimento daquela região. Quanto menor a insegurança alimentar, ou seja, quanto menos fome, maior o desenvolvimento. Essa é a lógica natural. Parece algo longe, distante da nossa realidade, mas bilhões de pessoas vivem nesse contexto assombroso da fome. Nesse exato momento, bilhões de pessoas ao redor do planeta Terra estão preocupados se amanhã terão alimento para ingerir e se terão uma história para contar daqui a uma semana. Isto é o que ocasiona a fome. Por isso que ela é um fato tão preocupante e também que as organizações principais de saúde estão tão atentas para inibir e também erradicar do nosso planeta Terra. Por quê? Existem as consequências naturais, os resultados catastróficos que a fome oferece à vida humana, como por exemplo a desnutrição. A desnutrição torna a vida mais difícil, ela atrapalha inclusive o desenvolvimento, afeta as crianças na sua curva de crescimento, causando elementos como raquitismo e até mesmo lesões cognitivas. Uma pessoa que experimenta períodos prolongados de privação alimentar, ela vai ter invariavelmente danos e lesões no seu organismo, nos seus neurônios e também até na sua condição motora. Não apenas isso, mas em condições de fome a humanidade perde a cabeça. Em condições de privação de alimento, as pessoas começam a agir de acordo com seus instintos mais primitivos e começam a fazer coisas que realmente são insanas e completamente incoerentes à raça humana. Se você lembrar daquele filme Vivos, que foi lançado, acredito, na década de 90, que conta a história verdadeira de um time de futebol, se eu não me engano, de beisebol, que caiu nas cordilheiras dos Andes, e lá eles tiveram que comer a carne dos seus amigos mortos para sobreviverem até o resgate. Você vê o que a fome é capaz de causar na condição humana. Ninguém fica elegante diante da fome. Ninguém fica pleno diante de condições de fome. O que era impensável, inimaginável, diante da privação do alimento prolongado, começa a se tornar uma opção e começa a se tornar algo viável e até oportuno. Eu digo isso porque a fome, ela gera em nós uma condição de vulnerabilidade. Ficamos suscetíveis. Há uma fragilidade no nosso organismo, há uma fragilidade que afeta o nosso corpo, mas também há uma fragilidade que afeta até mesmo as nossas emoções. Você já percebeu como as pessoas ficam em condições de fome? Além do seu adolescente, que quando está com fome fica com aquela cara azeda, muitos de nós também temos dificuldade de enfrentar esse momento. Eu lembro um dia que eu tive um problema de privação alimentar. Nós estávamos numa fase difícil financeiramente, quando eu ainda era solteiro e noivo da minha esposa atual, e estava no seminário teológico, e me preparando para aquele ambiente para me tornar pastor. Estava no 2º ano, e resistindo firmemente a um ambiente complicado, contraditório e muitas vezes tóxico. Por várias vezes eu pensei em desistir, mas nunca decidi desistir. Mas um determinado dia, na noite anterior ao que aconteceu, eu morava numa pensão e guardei a janta da noite para economizar no almoço do outro dia, no dia seguinte. E então eu guardei o arroz, guardei a farinha, guardei a carne picadinha, e ao sair pela manhã da pensão que eu morava, que oferecia só a janta, eu ainda passei a mão no café da manhã de uma banana que tinha e coloquei dentro da marmita. Falei, hoje o almoço vai ser extraordinário. Já não havia jantado. Quando cheguei no seminário, na hora do almoço, todos os amigos foram embora, eu sentei, coloquei minha marmitinha no meu colo cuidadosamente, e fui me movimentar para pegar um livro que estava do meu lado, ali na sala de aula mesmo, quando de repente a refeição virou de ponta cabeça, e a lei de Murphy aconteceu. O que tem que dar errado da pior maneira possível. E aí ela ficou virada no chão e eu não pude almoçar aquele dia. Você pode dizer, isso acontece, mas o contexto era terrível. Peguei o telefone, ou melhor, fui até o telefone,
E liguei à minha noiva, minha atual esposa, e disse: para mim, chega. Estou arrumando as malas, estou indo embora, isso aqui não é de Deus, eu não preciso disso. E eu, totalmente alterado, nas minhas emoções vulneráveis, naquela condição fragilizada, tive que encontrar um conselho aveludado do outro lado da linha do telefone, que fez com que eu permanecesse pelo menos até a noite na cidade e não pegasse o primeiro ônibus. É óbvio que com a janta da noite, a sensação de desespero passou, o coração se acalmou, as emoções se nivelaram e eu continuei no seminário. Tal é a evidência de que eu estou hoje aqui falando com vocês. Mas eu fiquei vulnerável. Porque condições de fome alteram a nossa percepção da realidade. E isso não é uma coisa que acontece apenas comigo ou acontece com você. Grandes personagens bíblicos experimentaram problemas e dificuldades a partir de decisões baseadas em cima da fome ou da privação alimentar. Uma delas, por exemplo, é a pior negociação da história da humanidade. Se você não se lembra disso, um homem trocou o maior bem que ele possuía, o dobro de toda a herança que ele podia ter vindo do seu pai, por uma coisa irrisória, por uma coisa simples. É como se trocasse uma Lamborghini por uma Bic, e eu oferecesse uma Bic pela sua Lamborghini e você dissesse: pronto, está feito o negócio. O nome desse camarada? Esaú. Que depois de uma caça frustrada, volta para casa e encontra um Jacó cozinheiro, chefe, gourmetizado, que está fazendo uma sopinha de lentilhas, um feijão tropeiro, ou quem sabe uma macarronada à bolonhesa. E ele pega aquele prato e esfrega bem no nariz do Esaú e diz: olha que coisa gostosa. O Esaú diz: me dá um pouco dessa comida porque eu estou morrendo de fome. Está vendo a hipérbole? Quando nós estamos com fome, nós exageramos as coisas. Temos uma percepção diferenciada e complicada da realidade, distorcida. E então Jacó disse: é claro que eu te dou esse prato, porém, me dá o seu direito de primogenitura. O direito da bênção de Deus sobre a sua vida e o direito de ter o dobro de tudo que os nossos irmãos vão ter. O Esaú diz: para que eu vou querer a primogenitura se eu estou a ponto de morrer? O que serve um primogênito morto? Então, exagerado, numa decisão impensada, ele simplesmente troca o seu direito de primogenitura, ao ponto de a carta aos Hebreus registrar: não sejam como Esaú, que foi devasso e que foi imoral, ao ponto de trocar o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. A própria Bíblia traz uma sentença sobre o ato catastrófico desse homem que agiu de maneira impensada diante da vulnerabilidade dos seus sentimentos debaixo da fome. Se você acha que isso é o suficiente, ainda tem mais um exemplo. Se lembrarmos de Elimeleque e Noemi, que moravam em Belém, a palavra Belém significa casa do pão. De repente, em Belém acaba o pão e eles precisam resolver esse problema de fome. E tem uma ideia absurda: ir até Moabe para buscar pão. Moabe não é lugar de se negociar. Moabe não é o lugar de você fazer tratativas. Moabe não alimenta. Pelo contrário, Moabe extenua ainda mais, exaure ainda mais a nossa vida. E quando vão até Moabe para buscar pão, é óbvio que Noemi volta viúva e volta também sem os seus filhos. O que acontece? Moabe não poupa a negociata que tenta se fazer ao tentar negociar o pão que se perde na casa do pão. Isso é importante, porque debaixo da fome, Elimeleque e Noemi tomaram a decisão errada: ir até um lugar que não poderia lhes dar o pão verdadeiro e que lhes traria tantas tragédias às suas vidas. Isso é impressionante. E não é só um fato como esse. Mas se nós observarmos, Satanás, embora ele não promova a fome em si nesses textos, ele utiliza-se da fome para colocar em ação os seus planos destrutivos e maquiavélicos. Como eu sei disso? Porque ele faz o mesmo com outro personagem da Bíblia, que teve fome por um período prolongado. E diante dessa fome ele se apresenta para fazer com que a destruição acontecesse. Mais um homem, mais uma fome, mais uma decisão errada, mais um destino destruído, mais um propósito totalmente aniquilado. Quem é esse homem? O próprio Jesus. E onde está escrito isso? Mateus capítulo 4, versículo 1, que eu quero ler com você a partir de agora, para que a gente fale sobre crescer na palavra e eliminar e vencer essa fome que toma parte do nosso coração. Vamos lá? Mateus capítulo número 4, versículo 1, pode colocar na tela para mim?
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Estamos dentro do escopo, dentro ainda da ideia dessa noite. Próximo versículo diz: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Espera aí, olha que interessante. Ele usa a vulnerabilidade e começa a colocar dúvidas. Ele usa a fragilidade e se aproxima para colocar em ação seus planos destrutivos. Embora ele não tivesse proporcionado a fome, ele usa a fome para destruir situações. E agora perceba bem nesse texto, que Jesus não é igual a Esaú, que Jesus não é igual a Elimeleque e Noemi, que Jesus não é igual ao pastor Denis, que por uma marmita derrubada de ponta cabeça pensou em desistir de tudo. Jesus age diferente e responde diferente. Embora sendo 100% homem, 100% Deus, vivendo no corpo e no organismo os efeitos de uma privação alimentar prolongada, ele reage de uma maneira diferente à fome e à sedução maligna de desviar-se dos propósitos. Por isso ele é um personagem digno de ser notado. Por isso ele é o único que pode nos trazer uma lição de como vencermos a fome que destrói a nossa vida, que nos leva para caminhos alternativos desastrosos e que nos faz tomar decisões totalmente impensadas. Sim, irmãos. Sim, minhas irmãs. Muitos de nós tomamos caminhos em nossas vidas, fizemos escolhas, tomamos comportamentos na nossa história, criamos hábitos e temos um passado a ser contado a partir de decisões tomadas sob a égide da fome, sob a tirania de estar faminto. E por isso colhemos resultados tão nefastos na nossa vida. Jesus é o exemplo. E como é que ele consegue resistir a isso? Como é que ele responde à condição que ele está vivendo? Ele diz no próximo versículo, quando ele responde, o versículo de número 5. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe como Jesus reage diante da proposta maligna em tempos de vulnerabilidade? Está escrito. Ele cita a Bíblia, queridos. Ele não cita um filósofo, ele não cita um romancista, ele não cita o banquete de Platão, ele não cita as institutas de Calvino, ele não cita os termos doutrinários do presbiterianismo. Jesus cita as Escrituras, e mais especificamente, Deuteronômio capítulo 8, versículo 4. Quando Deus diz: por isso eu te guiei nesse deserto, para te provar, e para saber o que havia em seu coração, e para saber se vocês de fato me amavam. Eu passei vocês terem fome, eu deixei vocês terem fome, mas também os sustentei com o maná que vem do céu, para que vocês saibam, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus usa a Bíblia para se defender diante dos ataques da vulnerabilidade, da fragilidade, que o Satanás se aproveita para colocar em ação seus planos destrutivos. Nós precisamos aprender a citar a Bíblia, queridos. Precisamos aprender a dizer: está escrito. Entrar na nossa casa e com autoridade dizer: está escrito, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, 1. Temos que dizer: habite em nós a palavra de Cristo ricamente. Nós precisamos declarar a palavra. 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo 15, diz assim: estejam sempre prontos e preparados para responder a qualquer um que lhes perguntar a razão da sua fé. Irmãos, falta à igreja evangélica brasileira, falta aos crentes pós-modernos, acostumados a tutoriais bíblicos e não à leitura da Bíblia, responder com autoridade. Está escrito. Diante das propostas mais indecentes, diante das decisões mais sensíveis, diante das atitudes mais incoerentes, eu preciso aprender a declarar as Escrituras, porque ela me protege, ela me faz proteger o meu coração, ela faz guardar os meus caminhos, conforme diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. Sem a palavra eu perco a direção, sem a palavra eu ando em trevas, sem a palavra eu ando a esmo, tentando apalpar uma direção. Eu preciso declarar: está escrito. Agora tem gente citando personagem humano demais, tem gente citando filosofia humana demais.
Tem gente não citando a Bíblia, mas fazendo citação da Bíblia. Irmãos, eu também sou pesquisador. E eu sei que a minha orientadora, ou os orientadores que estão aqui, sabem que uma coisa que compromete a qualidade de um trabalho acadêmico é a citação da citação e da citação. Quanto mais longe você está do fato verídico, menor é a sua credibilidade. Por isso, queridos, nós precisamos de uma experiência com a Bíblia pessoal, nossa, individual, que venha nos alimentar, para que quando, em momentos de vulnerabilidade e fragilidade, a gente não seja escravo, e não sejamos reféns de decisões ou emoções momentâneas, mas que sejamos gente que recita a Bíblia com coragem e ousadia, como Jesus diz. Eu sei como resolver esse problema de fraqueza. Eu sei como resolver o problema da fome. Está escrito. Citar a Bíblia, citar as Escrituras. Mas veja só o que ele cita. Não só de pão viverá o homem. Vamos separar essa palavra aqui, porque é muito rico esse texto, queridos. Vamos lá. Não só de pão viverá o homem. Aqui é abrangente, queridos. O que significa homem? Existem dois termos gregos utilizados para falar dessa palavra no Novo Testamento. Um deles é andrós, que vem a palavra androide, andrógeno, andragogia, que é homem em oposição à mulher. É o homem gênero, andrós. Mas também existe o antropos, que é o antropológico, o antropocêntrico, que é o homem enquanto humanidade, o homem enquanto existência, o homem diferente dos animais, o homem ser racional e pensante. Qual dessas duas palavras que você acha que o texto bíblico está fazendo menção? Não só de pão viverá o antropos. Isso é para você, mulher, isso é para você, homem, isso é para você, adolescente, isso é para você, avançado em idade, isso é para você que entrou hoje pela primeira vez, isso é para você versado na religião evangélica, isso é para todos nós, para o homem, para a humanidade, para a existência como um todo. E aí Jesus diz que esse homem não vai viver só de pão, mas vai viver da palavra. Peraí, vamos pensar melhor sobre isso. Não só de pão viverá. Tem alguma contradição aqui. Porque o termo só, que significa exclusão, que significa restrição, Jesus está dizendo, não é só isso que faz a existência humana. Mas, irmãos, sem pão não tem como seguir. A palavra pão na cultura judaica é uma palavra singular, simples, que faz parte da dieta básica de qualquer judeu. Todo judeu tem pão, até hoje, na sua dieta rotineira, diária. É pão no café, é pão com peixe, é pão com frango, é pão com verdura, é pão o tempo todo. Para um judeu, inclusive, a palavra pão é sinônimo de refeição. Eles dizem, vamos ter um pão? Significa, vamos fazer uma refeição. Pão significa alimento, então aqui é uma metáfora. Não só de alimentos viverá o homem. Não só de comida viverá o homem, de refeições, é o que a palavra quer significar. Pão é alimento. É tão simples assim. É mais ou menos como se a gente falasse pão de queijo para o mineiro. Como se falasse mandioca para o indígena. Como se falasse tapioca para o nordestino, gente. Como se falasse bolo de leite ninho para o pastor Denis. Glória a Deus. São coisas básicas da vida diária. E Jesus está citando esse texto para dizer, não são apenas das coisas básicas, da dieta regular diária de um judeu. Não é só isso que sustenta a vida. Mas se a gente olhar, que vida que Jesus está falando aqui? Porque a vida precisa de alimento. Depende da vida. Como assim, pastor? Depende da vida. Depende da vida que você quer viver, vai precisar desse alimento físico. E aqui é interessante. Existem 3 termos gregos utilizados no Novo Testamento para falar de vida. O primeiro deles é o bios, que tem a nossa palavra biologia, bioma. Em Marcos capítulo 12, versículo 44, essa palavra aparece, o bios. Quando Jesus está vendo os fariseus depositarem dinheiro na urna da igreja ou do templo, vem uma viúva pobre e entrega tudo que ela tinha, suas moedinhas. E Jesus diz, essa mulher deu tudo o que ela tinha para bios, sobreviver. Bios é viver, bios é sobreviver.
Biose é vida física, é vida natural, é vida que precisa de sustento, caso contrário não aconteça. Vida que precisa de ambientes e de variáveis para que ela aconteça, senão ela não ocorre. Existe o segundo termo, que é o psiqué. Psiqué é da psicologia, da psiquiatria. Significa literalmente alma. Está relacionado às nossas emoções e relacionado ao nosso ser vivente. É o ser que se relaciona com o outro e o ser que se entende como gente. Então existe um texto maravilhoso em Mateus capítulo 6, versículo 25, onde Jesus fala: observem os lírios dos campos, as aves do céu. Não é a vida mais do que as coisas dessa terra? E aí Jesus diz: não andem ansiosos pela psique, pela vida, pelas coisas que você precisa para sentir-se pertencente, para sentir-se vivo. Não fiquem ansiosos. Olha a conexão, ansiedade com psique nesse texto. É impressionante a Bíblia na sua condição de revelação de Deus. E o terceiro termo, zoé. Zoé é utilizado para falar de vida plena. Vida que ultrapassa a convivência entre iguais. Vida que ultrapassa o biose, a sobrevivência. Vida que vai além da troca social. Vida superior, vida abundante, vida completa, vida singular, significativa, vida transcendental. É a vida no conjunto de atividades que é muito maior do que pisar sobre a face da terra. Qual dessas palavras? É melhor. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: Jesus disse: eu vim para dar vida, e vida em abundância. Que vida você acha que ele usou para falar esse texto? Zoé. Eu vim para que vocês tenham a vida de Deus, a vida completa e a vida com abundância. Qual desses três termos você acha que esse texto está utilizando para falar de pão e vida, para conectar? Não só de pão, bios o homem, não só de pão, psique o homem, não só de pão, zoé o homem. É óbvio, queridos, que é zoé, porque eu preciso de pão para o bios, eu preciso da convivência do pão, do repartir o pão, do sentar à mesa para o psique. Mas se eu quero viver uma vida zoé, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida cheia de Deus, uma vida que vale a pena viver, uma vida que tem sentido, uma vida que tem pujança, uma vida que tem vibração. Se eu quero viver uma vida significativa e abundante, eu preciso ter a vida zoé. E o pão dessa terra, o alimento, a refeição não é suficiente. Eu tenho que me projetar para algo além. Esse é o problema da nossa fome existencial. Esse é o problema, porque você decide para aquele relacionamento catastrófico. Esse é porque você não para de correr atrás de dinheiro, de fama, de produção. Esse é o porquê o desempenho é a régua que mede o seu caráter dia após dia. Esse é porque os relacionamentos têm que fazer sentido para você, porque é uma fome na sua alma, que você está tentando nutrir no bios, que está tentando nutrir no psique, mas que só acontece no zoé, que só não acontece em Jesus, que só acontece na palavra. Se você quer mover no natural, coma o pão dessa terra, mas se você quer viver o sobrenatural, coma o pão da palavra de Deus. É ali que a coisa acontece, é ali que a vida tem sentido, e é ali que ela toma contornos poderosos no nosso coração. Esse é o problema. Nós estamos vivendo numa terra onde o físico e o natural chama mais a nossa atenção do que o sobrenatural e o espiritual. Quantos de nós estamos atentos à nossa dieta espiritual para saber o que estamos ingerindo para a vida zoé acontecer? Porque pode ser que a tua vida biose vai muito bem, obrigado. E dieta equilibrada, prato colorido. A minha filha sempre fala: pai, fiz um prato colorido. Eu olho no prato, tem ketchup, mostarda, molho verde, arroz, feijão, batata palha. Prato colorido, tem várias cores. Dieta espiritual é uma coisa impressionante, porque a gente não se preocupa no que nós estamos ingerindo para o nosso coração, para o nosso espírito. Provérbios 4, 23 diz: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. A gente se preocupa em fazer seguro de casa, de carro, fazer dieta alimentar, mas a gente não se preocupa em saber o que estamos ingerindo. E é por isso que a nossa vida tem sido tão faminta. Por isso que a gente vem no culto, a gente faz
Tantas coisas, a gente conquista tantas posições, a gente tenta achar sentido na vida e depois a fome ronca na nossa alma. Nosso estômago ronca novamente na nossa alma. Porque estamos nutrindo pouco a nossa zoé, irmãos e irmãs. Estamos não satisfazendo a fome, que é a fome de Deus, a fome da presença, do pão vivo de Deus. Estamos voltando demais para o pão dessa terra. Jesus disse, se você quer o pão dessa terra, para o biós, tudo bem. Mas se você quer projetar para algo mais, não é só de pão que vive o homem, não é só de pão que vive a mulher, é de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que coisa linda isso aqui. Primeiro, toda. Se o só de pão é restritivo, o toda é abrangente. Toda a palavra significa que não tem um texto melhor do que o outro na Bíblia. Significa que toda a escritura em conjunto, composta por 40 escritores diferentes, num período de 4.000 anos de distância uns dos outros, do primeiro ao último, que apontam todos para o mesmo caminho, Jesus Cristo nosso Senhor. É toda a escritura, não é parte dela. Infelizmente, nós aprendemos a ler porções das escrituras, partes das escrituras, extratos, quando os lemos. Alguns têm o privilégio de estudar na Unicesumar, e quando vão ao banheiro, ao fechar a porta, têm o privilégio de ler porções das escrituras. Enquanto outros, nem esse contato, infelizmente, têm condições de ter. Alguns são místicos em relação às escrituras. Pegam a Bíblia e deixam aberta no Salmo de número 91 na sua casa, como se isso fosse afastar os maus espíritos. Isso não é evangelho, queridos. Isso é mandinga gospel. Tem gente que pega a Bíblia como se ela fosse um oráculo, uma adivinha, uma cartomante. Ele pega a Bíblia e chacoalha para um lado, chacoalha para o outro, fala comigo, Deus, fala comigo, e abre a Bíblia. Então, não, essa palavra não deu certo. Geralmente ele abre em Salmos ou Isaías, que é no meio da Bíblia. Né? E se abrir em Salmos, geralmente tem coisa muito boa. Se abrir Isaías, geralmente tem coisa bem complicada. E aí você fica em crise. Como é que Deus fala? Deus não fala desse jeito, queridos. É a Bíblia toda. Ela não é compreendida em parte delas. Porque um texto fora de texto é pretexto para heresia. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a palavra. Já viu o negócio da caixinha de promessa? Caixinha de promessa, irmãos, é uma tragédia. Não dê caixinha de promessa de presente de Natal para ninguém. Por favor, faça uma boa ação a essa humanidade. Porque o que é uma caixinha de promessa? Uma caixinha de promessa. O que ela tem? Só promessa. Aí você tira lá e diz assim, meu dia está um pouco difícil. E você tira assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Obrigado, Senhor, glória a Deus. Isso é bom demais. Aí chega no outro dia, o dia está meio difícil, também você tira. Raça de víboras, cheia de toda mentira e engano. Opa, isso aqui não é de Deus. Você acha que vai ter isso na caixinha de promessas, queridos? Não vai ter. Acerte a tua vida, prepara-te para encontrar com teu Deus. Não, irmãos. A Bíblia toda. Nós achamos que lemos a Bíblia, mas na verdade é a Bíblia que nos lê. Quanto mais eu me aplico a ela, mais ela faz a leitura da minha alma, mais eu sou interpretado por ela. Não sou eu quem interpreto a Bíblia, é a Bíblia que interpreta a minha vida, meu comportamento, minhas atitudes, minhas crenças. Agora, o problema é que às vezes a gente quer parte dela e não toda ela. Paulo disse isso a Timóteo. Timóteo, olha, não fique com partes das Escrituras, não escolha texto bíblico para pregar na sua igreja. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para a repreensão, para o ensino, para a orientação e instrução na justiça, para fazer o homem plenamente apto e totalmente pronto para toda a obra de Deus. Toda a Escritura é inspirada, não é parte dela. Não são textos mais complicados ou mais distantes da nossa cultura. Toda a Escritura em Cristo é inspirada por Deus. E nela nós podemos encontrar os relances, os lampejos da graça e da glória de Deus na nossa vida existencial e diária. Toda a Escritura. E Deus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A palavra, nesse texto aqui, é a palavra rema. Rema significa a palavra revelada, palavra que sustenta, é a palavra que sustenta a nossa vida. Em alguns textos bíblicos ela é traduzida como promessa. E Deus trouxe a sua rema, significa palavra, mas também pode ser traduzido como promessa.
Não só de pão viverá o homem, mas de todas as promessas que vêm dos lábios de Deus. É a palavra revelada, é a palavra dita por Deus, que sai da boca de Deus, inclusive é a palavra de Deus, não é do homem. Sabe qual é o nosso problema, queridos? Nós criamos um mundo de ilusão evangélica, um cristianismo pós-moderno mentiroso, baseado em palavras de homem. Porque preste bem atenção, tem gente frustrada com Deus porque não conseguiu trocar de carro. Tem gente que fica triste porque não conseguiu fazer a negociação da casa. Porque eu sou filho de Deus e eu mereço, mas quem te ensinou isso? Não, porque o Salmo 37, versículo 25 diz: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi a descendência de um justo mendigar o pão. Ah, interessante. Deus tem compromisso com a minha necessidade, é verdade. Deus tem compromisso. Agora, se você sente falta, é porque não é necessidade. Se você está sentindo algo, sentindo falta de algo na sua vida, é porque não é necessidade. Porque Deus tem compromisso com a necessidade, não com o seu desejo. Tem gente que está frustrado com Deus, não, Deus não me ouve, Deus não me atende. Deus tem compromisso com a sua necessidade. A teologia da prosperidade, da mentira, contou para nós um evangelho que não existe nas Escrituras, que diz que você, que é funcionário, vai ser patrão e vai ser empresário de muitas filiais. Não duvido que pelo seu esforço, empenho e atividade, você possa chegar a lugares de sucesso. Mas não diga que Deus tem compromisso em fazer isso na sua vida, de colocar você por cabeça e não por cauda, como diz um evangelho mentiroso dos nossos dias. Deus tem compromisso com a palavra dele. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas ela cumprirá todo o propósito pelo qual eu a designei. A palavra que Deus tem compromisso não é com a minha do pastor Denis, não é com a interpretação que o Denis faz, não é com a revelação que eu tive. O que Deus tem de compromisso é com a palavra que sai da boca dele, que não volta vazia. A promessa que sustenta a humanidade ainda está em pé, porque quem fez a promessa, conforme disse o apóstolo Paulo, é fiel, e a sua palavra não pode mentir. Queridos, o nosso problema é que nós estamos com palavra de homem demais. Nós temos um movimento pós-moderno, um movimento evangélico brasileiro, que beira o ridículo. Púlpitos ridicularizados, que não tem palavra, não tem Bíblia, não tem Jesus, não tem Evangelho, não tem as Escrituras, tem histórias a serem contadas. É um storytelling sem fim. Gente que fica contando suas experiências pessoais, mas não aplicam isso às Escrituras. Gente baseada em tradições passadas, que não tem vida, a letra mata, mas o Espírito vivifica, diz 2 Coríntios capítulo 3. Por isso que nós precisamos de uma palavra viva, que venha de Deus. Porque Hebreus 4:12 diz o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu vou parar por aqui a citação, porque eu quero falar que o contrário é verdadeiro, não está nas Escrituras, mas o contrário é verdadeiro. Se a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra do homem é morta e ineficiente. O que eu quero trazer para você é que essa noite não é uma palavra de homem. O que nós faremos domingo após domingo nesse lugar não é abrir as portas para dar uma palavra humana, porque ela é morte e ela não é efetiva. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E sabe o que acontece conosco, irmãos? Diante da nossa fome, a gente começa a comer qualquer tipo de alimento. Esse é o dano. E essa é a tragédia da nossa vida atual. Comer qualquer tipo de alimento, achando que nós estamos fazendo algum tipo de nutrição. Quantos de nós estamos trocando a palavra de Deus por palavra de homem? Quantos de nós estamos trocando a palavra de Deus por ideologias humanas? Quantos de nós estamos trocando a palavra de Deus por pensamentos antropocêntricos? Quantos de nós, irmãos? Achando que estamos ingerindo alimento de qualidade, estamos destruindo a dieta espiritual da nossa alma. E às vezes a gente não percebe. Por quê? Porque a gente está com fome. Não é que você é ignorante, é que você está com fome. Não é que você não sabe qual é o caminho, é que você está com fome. E gente com fome toma a decisão errada. Come até o alimento errado. Morte na panela, disseram os discípulos de Eliseu. Come veneno. Come morte da panela e não percebe. Aliás, Provérbios capítulo número 27, versículo 7 diz: para quem está satisfeito,
até o mel ele despreza, mas para quem está faminto, até o amargo é doce. Tem coisas que são horríveis que você está consumindo na sua vida, não é porque você não sabe que são horríveis, é porque está com fome. E quem está com fome, come coisa ruim. Por isso é hora de tratar com isso, meu irmão, minha irmã. É hora de nós, como igreja, tratarmos com isso e absorvermos a palavra de Deus que alimenta e põe fim à fome do Zoé, a fome da vida transcendental, que grita a plenos pulmões dentro do nosso coração. Toda palavra de Deus e não do homem. E aqui eu encerro. Encerro porque a gente não precisa de mais do que isso. Agora, o que a gente precisa é avançar para aprender que essa palavra nos alimenta. E ela não alimenta só no domingo, queridos. Eu quero perguntar para você, qual o sentido de você comer a macarronada da avó, o churrasco do sogro no domingo, e você comer de novo, fazer uma ingestão de alimento de novo, só daqui uma semana? Qual o sentido disso? Você sobreviveria? Você teria vida nessas condições? Claro que não. Por que a gente pensa que pode ser o mesmo? Comer uma refeição no domingo, e eu estou empenhado em dar a você e ao seu coração a melhor refeição que eu possa dar na minha aplicação pessoal de trazer a palavra de Deus a você. Esse é o meu compromisso com Deus, com o ministério e também com esta igreja. Mas eu quero dizer para você que, embora o meu compromisso seja gigante, não é suficiente, porque você precisa fazer uma agenda de ingestão de alimento espiritual constante para a sua vida. Porque se você comer hoje e voltar domingo que vem para comer de novo, você vai desnutrir. Por isso eu pergunto, diante da sua dieta balanceada espiritual, como está o seu IDE, Índice de Desenvolvimento Espiritual? Sabe qual é o principal indicador para medir o nosso índice de desenvolvimento espiritual? A nutrição espiritual. Por isso meu papel hoje é ser aqui um nutricionista e dizer para você como regular a sua dieta para que você possa alcançar o que Jesus disse na sua palavra, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Caso contrário, irmãos, nós vamos sofrer com a desnutrição como temos sofrido. Raquitismo, como muitos de nós temos enfrentado. Muitos de nós temos tido problemas cognitivos de interpretação e de inteligência para tomar decisões, por falta de palavra de Deus em nós. E muitos de nós temos tido problema de curva de crescimento, porque estamos imaturos, bebendo leitinho, quando já poderíamos estar ingerindo alimento mais sólido. Eu quero encorajar você a uma dieta sólida, balanceada, mas uma dieta espiritual, para que a sua vida seja vibrante em Deus e em Cristo. Então, essa noite, eu quero convidar você a saber de onde vem essa palavra. Primeiro, essa palavra vem de Deus. Segundo, essa palavra não é uma coisa, essa palavra é uma pessoa. Quando diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, se ela procede e vem de Deus, ela desce de Deus, ela é a palavra que está escrita em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne, Jesus, e habitou entre nós. Sabe qual é a palavra que você precisa? Jesus. E Jesus é a palavra que está na palavra, na sua Bíblia. Você não vai conhecê-la enquanto não abrir suas escrituras, enquanto não se debruçar na palavra de Deus. Faça agora uma disciplina, uma rotina de leitura da Bíblia. Comece com João hoje, se você que nunca leu a Bíblia. Comece com o Evangelho de João, depois Atos, e leia todo o Novo Testamento. Quando você terminar de ler o Novo Testamento, você nos procure novamente e diz, pastor, terminei. A gente orienta como fazer a leitura do Antigo agora. Mas comece, conheça esse Jesus. Porque se você tivesse condições de conhecer mais a pessoa que você ama, ou que te ama, com certeza você se interessaria melhor pelo que ela escreve. E Jesus escreve muitas coisas sobre ele e sobre você. Basta você correr através, por ele e para ele, nas Escrituras. Não, irmãos. A Escritura ou as Escrituras não são um manual. Tem gente que fala assim, a Escritura é o manual de Deus para a nossa vida. Eu pergunto para você, hoje você está animado de ler o manual do seu telefone? Não vejo a hora de chegar em casa e ler o manual da minha televisão Samsung. Eu quero pegar aquele manual daquele fogão cooktop que eu comprei, eu quero me debruçar, eu vou ler o manual de joelhos, de tão empolgado que eu estou com o manual. Quem se empolga em ler manual? Mas a gente se empolga em ler carta de amor. Se chega uma carta de amor, um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem, um sinal de fumaça que venha por amor, a gente diz, é amor, e eu quero saber sobre isso. Deus escreveu na palavra dele sobre você e sobre ele, um relacionamento que não acaba e que não passa mais.
E ele chamou isso de escritura, palavra. Descubra a palavra de Deus na palavra dele, não na palavra do homem, não no tutorial evangélico, não nas interpretações de youtubers. Leia a palavra, ame a palavra, viva a palavra, e você vai descobrir que Jesus é a palavra, o pão vivo que desceu do céu e que põe fim a toda a fome desordenada que há na sua alma e no seu coração. Vamos colocar em pé, queridos irmãos e irmãs, vamos orar. A equipe de louvor vai cantar uma linda canção que fala sobre o pão vivo. Jesus é o pão da sua vida. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que você precisa para estancar e nutrir essa fome da sua alma, para te dar Zoé, vida plena e vida abundante que você anda buscando em tantos lugares. Então, enquanto cantarmos essa canção, eu queria perguntar para você: você está comendo alimento de boa qualidade? Não, pastor, lá em casa tem whey protein, tem, né? A gente vai na academia. Eu não estou falando desse alimento. Você está comendo coisas de boa qualidade em Deus, ingerindo para o seu coração? Não, pastor, hoje é dia de resolver isso. A palavra. Você está andando por fome, andando com fome por aí? A minha palavra para você é: você não precisa mais andar com fome por aí. Nós não precisamos mais, porque Jesus é o pão da vida e Ele pode saciar isso no seu coração hoje. E saciada e saciado, suas escolhas serão melhores. Você não vai para Moab, você não vai vender o direito de primogenitura, você não vai se desesperar por causa de uma marmita que caiu, você não vai abandonar a fé por causa de alguma frustração que te tocou, porque a palavra habita em seu coração e a palavra é Jesus. Vamos cantar essa canção que fala quem Jesus é e que você possa declarar, para que a gente possa orar juntos depois. Peraí, não chegaram ainda, então fica um pouquinho em pé mais. Estão chegando aqui. Vamos fazer diferente então? Eu quero convidar você a lembrar quem é esse Jesus, antes de nós cantarmos sobre Ele. Feche seus olhos. Jesus, o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é o pão da vida, o Senhor é a fonte de águas vivas, o Senhor é o Rei da glória que nós cantamos aqui. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é o salvador da humanidade, a rocha eterna. O Senhor é o ressuscitado, o Deus vivo. O Senhor é a raiz de Davi, o Senhor é a brilhante estrela da manhã. O Senhor é a luz do mundo que põe fim em todas as trevas. O Senhor é a nossa alegria, a nossa esperança. O Senhor é o nosso canto, o Senhor é a nossa vida. O Senhor é o nosso futuro, o Senhor é a nossa redenção. Jesus, o Senhor é tudo que nós precisamos e queremos declarar isso essa noite através dessa canção. Seja o seu nome exaltado e seja o nosso coração conectado a isso, em nome de Jesus. Amém.